Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre. Peraí que essa dádiva eu já perdi. 10 horas e 12 minutos de 31 de janeiro de 2021. A dádiva, aquilo que se dá. Né? A gente começou com mouse. Como é que se pronuncia mouse em francês? Mos. Acho que é isso, tem que botar no Google, né, e ver como ele não foi para a Polinésia, mas descreveu lá, essa coisa dos franceses de descrever os polinésios sem ir para a Polinésia é uma coisa recorrente. Mas ele tinha um chefe lá na Polinésia que dava seu maná, dava presentes. Ele fazia questão de não ser retribuído. Por que ele fazia questão de não ser retribuído? Porque ele pedia ao objeto dado que destruísse quem o recebeu. Nós sentimos isso, nós vamos falar um pouco da gratidão, da servidão voluntária aqui, vamos falar sobre todas essas características que estão em torno da dádiva e sobre um tema muito atual, que é as dádivas governamentais, ou seja, aquele dinheiro que o governo dá ao cidadão sem pedir nenhuma contrapartida. Toma o dinheiro aí, não precisa fazer nada. Aliás, é melhor que você não faça nada em termos de retribuição. Fica aí na sua e está tudo bem, o dinheiro é seu. Né? E que é uma coisa que a tecnologia, inteligência artificial, robótica e tudo mais, talvez, né, porque existe uma controvérsia aí, né, a gente já fez um programa sobre automação, talvez possa construir um exército muito grande de pessoas que recebam a dádiva sem ter nenhuma obrigação, sem trabalhar, sem fazer nada em troca dessa dádiva. E isso realmente me parece, por tudo que tenho visto e lido, da Limpo e tudo mais, e dando razão um pouco ao moço, né? Que isso meio que destrói quem recebe o presente, ou pelo menos o coloca em estado de rebeldia. Né? Porque nós dizemos obrigado, essa palavra portuguesa, estou obrigado toda vez que recebemos uma dádiva. Obrigado. Né? Então, esse obrigado é como se estou obrigado a te retribuir. Né? Supõe-se que eu esteja obrigado a te retribuir. E a gente quer retribuir para não ficar com essa dívida, para não ser um devedor dessa dádiva. E às vezes a gente não se rebela com essa condição de devedor e passa a ser um rebelde, passa a ser uma pessoa que passa a xingar, passa a odiar quem nos deu a dádiva, quem nos proporcionou aquela dádiva. A maneira de reagir a essa incômoda posição de ser o recebedor, o devedor de uma dádiva. A dádiva é basicamente um favor, o qual tu fica devendo. Né? Alguém me faz um favor, eu fico devendo para essa pessoa. Este favor pode ser um presente ou pode ser um auxílio. Né? E o favor ou o auxílio, ele gera um vínculo. Esse vínculo é um vínculo de dívida. Né? Basicamente, quem recebe um favor ou quem recebe um presente fica endividado com quem prestou esse favor. E isso gera um sentimento um pouco ambíguo. Né? Muitas pessoas são ingratas e não é incomum a pessoa que tu faz um favor e ela vai passar a te odiar, porque agora ela está te devendo. Muitas pessoas preferem resolver os seus comércios entre outras pessoas na base do dinheiro, porque dinheiro ele tem uma característica muito importante que é a quantificação explícita e clara. Né? O cara me deu um presente de R$50, eu devo para ele um presente de R$50. É a lógica até do nosso amigo secreto, né? Tem que dar um presente que não seja nem muito acima, que aí vai causar um problema para quem recebe, ou muito abaixo, aí vai estar cometendo até uma grosseria. Mas, na verdade, comete uma grosseria dos dois lados na prática. Né? Tu dá um presente muito caro, tu colocou a pessoa numa sinuca de bico. Tipo, no nosso acordo social, eu estou em dívida especial com essa pessoa que me deu um presente muito grande. Inclusive, tem a tradição de não aceitar, por exemplo, presentes de um pretendente sexual que não pretende retribuir, porque, de certa maneira,
ele meio que diz, te dei esse presente aqui, né, vai ter que retribuir. E, às vezes, essa retribuição que não é clara, ela custa muito mais caro. Se tu não quer retribuir também, né? Em relação à dádiva do moço, né, ela é muito complexa, mas o essencial da dádiva é a questão de criar vínculos que instituem as trocas. Tu disse que o político dá sem querer receber nada em volta? O político quer o voto ou quer que não se rebelem. Então, o pão e circo romano não tinha questão eleitoral envolvida, mas tinha a questão de o povo estar satisfeito, contente, produtivo, feliz e não tacar fogo no fórum, né, onde estão os políticos, né? Então, essa questão atual da renda mínima, Renda básica. do imposto de renda negativo, né, ela não é exatamente para que as pessoas não façam nada, para que as pessoas votem, para que elas deem suporte a esse modelo, né, que traz, então, esses benefícios, né? Só que o Hayek, né, meio que diz, esse é o caminho da servidão. Tu começa recebendo, lá pelas tantas tu deve até a tua vida para o Estado, né? Tu não pode nem sair do cercadinho ali, porque tu é propriedade. Não, a gente investiu tanto em ti, agora tu não pode ir embora, né? Então, a dádiva, ela é uma espécie de compromisso, né? Eu crio uma dívida que, na verdade, depois eu vou ser retribuído e eu vou ficar devendo. A ideia original desse laço social é de que as pessoas aumentem, criem vínculos, façam cada vez mais trocas. Só que quando o Estado entra nesse jogo, ele é um ator muito grande e que escraviza as pessoas. Um pouco, uma metáfora muito usada é a de mimar, né? A mãe que mima e torna dependente. Então, quando tu mima, quando tu dá muitos agradinhos para uma pessoa, para uma criança, é mais trágico ainda, tu torna ela incapaz de se sentir livre, não apenas livre porque ela não é capaz de conseguir aquelas coisas por conta dela, não, ela ainda está te devendo, então ela ainda tem que conseguir o próprio emprego, as próprias relações, os próprios amigos, mas ela está te devendo e aí cria-se uma dependência no sentido pervertido, não da complementariedade social, que essa é a ideia saudável da dádiva, criar vínculos que gerem mais e mais relações, mas no caso ela pode ser pervertida, não que ela seja sempre pervertida, mesmo na questão do estado de bem-estar social, nem sempre é tão perversa a questão, cria essa dependência, essa questão até quase psicológica de uma dívida vaga, né? Eu devo a minha existência para este ser abstrato que não é Deus, é o Estado. Nós estamos preparados para relações de reciprocidade, né? Eu acho que nós estamos para ter uma programação biológica aí para relações de reciprocidade, né? Nós esperamos receber e inclui também a relação de reciprocidade negativa, a violência. Se você levar um soco, você tem que dar um soco. Se levar um xingamento, você tem que xingar de volta. Você pode quebrar esse ciclo, né? Eu acho que é inteligente até quebrar esse ciclo. O cara me xingou, não vou xingar de volta. Deixa ele falando sozinho. De repente, a minha melhor forma de reciprocidade é simplesmente quebrar o ciclo, quebrar esse toma lá da cá, essa coisa meio primária, né? Tornar a coisa mais complexa a relação. Mas sobre a dádiva, eu acho que ela está muito presente também na questão dos relacionamentos interpessoais, né? E aí nós vamos falar de uma questão muito, muito comum. Victor Hugo filosofava sobre isso, ele dizia que os infelizes serão ingratos porque a ingratidão faz parte da infelicidade deles. Então, tem muito isso. E essa ingratidão, de onde ela vem? Ela vem de uma percepção da dádiva como não retribuída, o que é um engano. Porque num casal, digamos assim, né? Dessa maneira, um dos lados pode ser dadivoso, né? E aí o outro lado, poxa,
Mas como é que eu fico... É chato ficar nessa posição de o outro ser o dadivoso e eu não consigo retribuir na medida que eu acharia necessário retribuir. Você não se dá conta do quanto você é importante para o outro, quanto essa dádiva corresponde a um amor, a um apego, a um agradecimento, a uma gratidão por você estar ali, por você fazer tantas coisas para ele que você não sabe o que está fazendo, que você não sente o que está fazendo. Então eu sempre aconselho as pessoas a dizer, poxa, deixe claro para o outro o quão bem ele está te fazendo, e o quanto a sua dádiva é resultado direto de algo de bem que você está recebendo, o quanto a sua dádiva é em si uma retribuição. Né? Aí nós temos também a dádiva da caridade, que é falada muito no Evangelho e é falado muito na Bíblia como um todo, a tradição cristã da caridade, de dar, e aí a esmola típica, né? A esmola, ela está muito presente nisso. Né? Eu mesmo gosto muito de dar esmola, né? E gosto da esmola porque eu pressuponho que Deus vai gostar disso, e eu pressuponho que aquela pessoa vai orar por mim. Né? Inclusive, quando a gente dá esmola, no Brasil, pelo menos que é um país católico, cristão, as pessoas dizem... passou pela cabeça, Aurélio. Não, as pessoas dizem que quando você dá esmola, eu dou esmola, as pessoas dizem para você, olha, Deus te acompanhe, Deus te retribua, Deus te pague. A gente tem muito isso, e isso já é uma forma dela estar orando por você. Em Bizâncio, isso era Bizâncio cristã, né? Isso era uma coisa muito comum ter isso, né? Era um hábito muito comum. E tinha os pobres mesmo, né? Os pobres que precisavam da esmola, e tinha os pobres cerimoniais, né? Que eles também não precisassem, mas eram os pobres cerimoniais, que eram os monges, aquelas pessoas ordenadas, que eram pobres mendicantes, eram ordens mendicantes, que você dava, e aí supunha-se que eles tinham um canal com Deus melhor para orar por você e tal. Hoje em dia, os servidores públicos fazem voto de pobreza para estar no serviço público. São os pobres nem tão pobres assim, cerimoniais de nossos Mas os próprios monges não eram tão pobres. Exatamente, eles ergueram grandes monumentos. Quando tu falou que os monges... aí eu me lembrei do voto de pobreza, aí lembrei como é que viviam as outras pessoas, e aí eu lembrei imediatamente do servidor público, né, brasileiro. Os franciscanos começaram assim, né? Os franciscanos começaram assim e conseguiram erguer um grande patrimônio para a ordem, claro, não era para eles. Eles continuavam pobres, mendicantes, faziam voto de pobreza. Eles não tinham patrimônio pessoal, né? Exatamente. Mas, como instituição, eles estavam muito mais abrigados do que a maioria das pessoas. E aí tinha a dádiva do monge superior lá, do governante da ordem, né, do superior da ordem, que era dar uma boa comida, aquela coisa, né, uma assinatura na Netflix e tal, e isso tudo faz parte da dádiva. A assinatura da Netflix na época era poder pegar um livro em grego. Bem, mas então, a gente falou sobre a dádiva, mas também falou sobre o prazer de quem dá, né? O prazer, o gosto, a boa sensação que tem quem dá. Porque quem dá está na posição de dar. Está ficando estranho. Está na posição de ser dadivoso, né? Aquele gosto de servir, né? O gosto de dar, de servir. Não é dar no sentido de dar, que também é uma dádiva, é uma senhora dádiva, geralmente é uma dádiva, depende da pessoa, uma dádiva extremamente apreciada, né? Mas depende muito das qualidades inerentes. Quando eu era adolescente, eu não conseguia nem entender por que as mulheres se interessavam pelos homens, eu pensava que elas faziam um favor, né? Aí, quando eu entendi que elas tinham muito interesse também, aí eu passei a ter uma outra noção da velha história da dádiva, né? Dar, né? Principalmente nessa questão do moço, né? É uma forma de criar vínculos. E ela pode ser ela própria muito prazerosa, como tu disseste, né? Porque assim como quem recebe a dádiva já se percebe endividado,
quem dá a dádiva se percebe, digamos assim, com crédito, né? Aqui tem o problema de que o linguagem, como é que se diz, da contabilidade é o contrário, né? Que é a perspectiva do banco, né? Mas quem Não, dá é uma partidas dádiva... dobradas, partidas dobradas, ativos e passivos, né? Se você dá, Não, você o tem um problema do ativo. crédito e débito. Ah, sim. Tá, mas é mais em termos patrimoniais aí, da contabilidade patrimonial, a partidas dobradas, que é tudo que você dá, você corresponde a um ativo, que você corresponde a uma obrigação da outra parte. Você supõe que a outra parte esteja obrigada. Dificilmente você vai dar, aquela coisa dar por dar seria rasgar dinheiro. Você procura construir uma rede de relações, sendo útil, né? Dando dinheiro ou sendo útil, ou dando o que a pessoa quer. É aquela a questão de, como é que é, fiduciário, tem relação com confiança, né? Então, tu dá confiança para alguém, tu dá um valor, tu dá até um olhar, vamos dizer assim, tu cria um vínculo. E a outra pessoa, ou até mesmo uma instituição, fica te devendo, né? Mas isso cria a ideia que haja uma sucessão de trocas. Nos relacionamentos interpessoais, isso é muito evidente, né? O que eu quero conversando com a pessoa tomando uma cerveja? Eu quero a própria companhia dessa pessoa e torço para que a minha companhia também seja interessante para as pessoas. Mas quem está dando e quem é que está recebendo, isso não é assim uma questão pontual. E qualquer relacionamento, até mesmo com um banco, né? A pessoa que recebe um empréstimo, ela vai pagar, e geralmente caro por isso, né? Quanto mais tempo, vai ser desproporcionalmente mais caro. Mas ainda assim, para ela tem um grande valor, e para o banco também tem um grande valor. Isso é que gera riqueza. A questão de que, se as pessoas têm confiança umas nas outras, voluntariamente, como gosta de chamar a atenção, elas se enriquecem reciprocamente. Tem um artigo escrito pouco depois da Segunda Guerra Mundial por um ex-prisioneiro de guerra, acho que inglês, né? Agora não me lembro o nome, mas é um clássico, né? É a Economia de um Campo de Concentração, né? É em inglês, não sei se tem traduzido, né? E ele chama a atenção de que o simples fato de poder trocar as suas rações, digamos, de cigarro e de chocolate em um campo de concentração alemão, enriquece a todos, pela possibilidade de tu dar aquilo que tu não gosta tanto para aquele que gosta mais daquilo e pegar dele aquilo que tu gostas mais. Então, a ração de chocolate e de cigarro, digamos, dos prisioneiros é igual para todos. Mas o simples fato de eles poderem trocar enriquece a todos e alguns mais do que outros, né? Porque eles têm maior capacidade de deixar a satisfação para depois, né? Claro que saindo do campo de concentração, pode ser que muitos não se vejam mais ou até morram, né? Mas tem a lógica de que lá dentro vai se criar, não, o cara é bom, o cara é de confiança, né? O cara consegue aquilo que eu quero e eu dou em troca para ele algo que ele valoriza, né? Senão ele não vai aceitar. Claro que a proporcionalidade é uma questão central aqui, né? E muitas vezes as pessoas se incomodam se tu não mostra que tu gosta daquilo que tu está recebendo, né? Não basta apenas aceitar a transação. Tu precisa mostrar que tu pretende continuar fazendo aquela transação. Caso contrário, gera-se insegurança. E em relações, principalmente com mulheres, né, eu noto que às vezes não é claro o quanto elas são importantes para mim. Algumas já reclamaram que, pô, tu já fez muitas coisas para mim, o que eu fiz para ti, né? Eu digo, posso te dizer algumas coisas, mas é que tu não valoriza. Porque para ti é barato, e assim como aquilo que tu acha que eu estou fazendo muitas coisas para ti, na verdade eu estou até me sentindo importante fazendo essas coisas. Então, a questão da reciprocidade, ela é muito complexa porque, de modo geral, a gente, numa troca, a gente dá aquilo que a gente valoriza menos. Então, eu tenho chocolates e cigarros. Digamos que eu não sou fumante, mas eu sei que tu é fumante. Então, eu vou pegar os teus chocolates, que tu valoriza menos do que o cigarro, ainda que possa valorizar bastante, e vou te dar os meus cigarros, que no meu caso, inclusive, eu não valorizo nada, eu não gosto. Mas ainda assim, eu estou passando para ti em troca de algo que eu acho valioso, né? Um dos paradoxos das trocas é que sempre
numa troca que não é abusiva, tu dá uma coisa que tu valoriza menos em troca de algo que tu valoriza mais. Só que exatamente por isso, ambos podem sair ganhando, porque ambos dão algo que valorizam menos e pegam algo que eles que estão recebendo valorizam mais. Mas é exatamente, deve ser mais ou menos a mesma lógica de ambos os lados. E é nesse tipo de situação que ambos saem ganhando, né? Os filmes, hoje em dia, totalmente politicamente incorretos, né, de western, né, que pegavam os índios, né, sempre tinha aquela briga de que o branco dava uma coisa, pode ficar, né? E para o índio isso criava, o índio do filme, né, criava um problema grave, porque agora estou devendo para esse cara, tem que dar algo tão valioso quanto. Só que alguma coisa que era, digamos assim, sem valor para o cowboy que estava ali no meio dos índios, podia ser uma coisa tipo alienígena, uma coisa mágica, que ele achava que tinha que dar uma coisa muito valiosa, né? E isso criava um problema. Mas, claro que conforme as trocas vão se estabelecendo, essa linguagem vai se desenvolvendo e lá pelas tantas as duas partes percebem. O Aurélio não gosta tanto de cigarro, não gosta tanto de chocolate, e por isso eu posso vender para ele os meus cigarros e ficar com os chocolates dele, supondo que seja essa. Eu não sou muito nem de doce nem de cigarro, mas enfim, o cigarro eu tentei parar e consegui, né? Recomendo, aliás. Exato. Sobre a questão de geração de riquezas a partir da reciprocidade. Da mera troca. Reciprocidade, né? Do estabelecimento de uma relação de reciprocidade. O Adam Smith já falava, e eu sempre repito, isso nada gera tanta riqueza quanto a cooperação voluntária, né? Todos os teóricos liberais vão acompanhar esse raciocínio, porque ele é absolutamente fácil de comprovar empiricamente de que você uma economia de trocas, uma economia de cooperação voluntária, de trocas voluntárias, ela tende a ser próspera, ela tende a ajustar fatores de produtividade para cima e automaticamente ser próspera. Agora, o Moss continua tendo razão num ponto, e isso eu queria chegar nesse ponto, que ele é bem atual, a questão da renda básica, que o Darlington tem apontado isso, que é a questão do maná, a questão do quando você dispõe do seu maná, sem que a pessoa que está recebendo sinta que tenha que dar algo em troca. Ela não sente isso, ela não recebe dessa forma. Por mais que você diga, mas o Estado, quando dá isso, o governante, quando dá isso, quer devoção, quer isso, quer aquilo. Isso é do ponto de vista do governante. A pessoa que recebe nem sempre vai ter essa expectativa de que fez alguma coisa em troca. Eu sempre comparo, eu gosto de comparar, aqui no Brasil nós tivemos uma renda básica na época do chamado regime militar, que era quando acontecia aquelas secas no Nordeste, e os militares faziam as chamadas frentes de trabalho, né? Eu tenho o avô da minha esposa, por exemplo, que trabalhou numa frente de trabalho dessa, ajudou a fazer o açude da cidade onde ele mora, em Alagoas, e ele ficou muito feliz com aquilo foi uma experiência reconfortante para ele. Ele se sentiu parte de fazer uma coisa para a comunidade, de fazer uma coisa, de trabalhar em troca daquele dinheiro que veio a calhar, porque realmente tinha tido uma quebra de safra, ele era um agricultor, e não teve, aquele ano ele não podia se sustentar só com a agricultura, não havia outros tipos de auxílio, então aquilo foi muito importante para ele. E hoje nós damos sem pedir nada, sem pedir sequer que a pessoa faça um curso profissionalizante ou alguma coisa parecida com isso. Que a pessoa não. E me parece que eu tenho a ideia, já falei aqui em outro programa, a ideia do serviço civil, a possibilidade de você ter. Dizer, eu vou dar uma renda básica para você, mas essa renda básica vai ser. Claro, tem que ser voluntário, vai ser muito mais substancial, ela vai ser uma renda básica, um auxílio substancial para você, se você se dispor a ter 4 ou 6 horas do seu tempo para prestar serviços à comunidade, à prefeitura, que eliminaria a necessidade de tanto servidor público também, né? Não precisaria tanto servidor público se você pegasse algumas funções, ou tantos terceirizados também, né? Algumas funções, algumas prestações de serviço básicas, elementares, né? Como se botar uma pessoa para atender lá no pronto-socorro, atender na portaria, para pegar o nome das pessoas, enfim, qualquer dessas funções básicas, né? Ou até varrer a rua, por que não varrer a rua, gente?
Não pode, um dos problemas do Brasil é achar que não é dignificante. Nós trouxemos isso do nosso regime da escravatura. Você varrer a rua, ou carregar coisas, ou, enfim, atividades que são vistas como mais braçais, né? Então, eu acho que estabelecer contrapartidas claras ou dizer para o outro nas relações das relações interpessoais. Eu me lembro do caso de Goiânia, que eu acho interessantíssimo. Um cara lá muito rico de Goiânia, até meio peso, tudo. Lá tinha já seus 50 anos, né? E era muito rico. Ele casou-se com a secretária dele, né? Que trabalhava na empresa. E a secretária era uma daquelas modelos de Goiás lá, né? Em torno jovem e tal, bonita, né? E ele deu uma declaração muito feliz, quando ele disse assim: Poxa, eu fico revoltado quando dizem que a minha esposa é interesseira. Porque o interesseiro aqui sou eu. Ela me dá a felicidade, ela me dá alegria, ela me dá vontade de viver, ela me dá disposição, me dá ânimo. Né? Então, e ela me dá. Isso é muito mais valioso do que qualquer haver que eu possa ter, qualquer coisa que eu possa ter para dar para ela. Então, o interesseiro aqui sou eu. A gente nós não estamos falando, as pessoas levam muito para esse lado, o julgamento social vai muito, em troca de sexo. Não é em troca de sexo, é em troca de algo muito mais completo do que o sexo. Né? É o estar, dar atenção a, receber a atenção de alguém que você admira, de que você deseja, de que você. E que é socialmente admirado também. Socialmente pegar outra, ter a atenção de uma pessoa rara, porque ela é uma pessoa rara, ele não é tão raro assim. Né? Então, isso, a raridade da coisa. Claro, a raridade está ligada a valor. Quanto mais rara uma coisa, mais ela vale, em tese, né? Desde que haja interesse por ela, evidentemente. A gente faz isso para dar valor ao ouro, por exemplo. O ouro é valioso, principalmente porque é raro. Claro, ele tem algumas utilidades. A gente sabe que tem alguns empregos reais para o ouro, mas eles são menores diante da questão da raridade, que é o que se valoriza bastante no ouro. Não, o caso mais paradoxal é o dos diamantes, né? Os diamantes não são raros, mas eles são transformados em raros porque eles são comprados, são produzidos e comprados sistematicamente, tem depósito de diamante até não aguentar mais, mas eles são jogados no mercado com muito controle. Então, criou-se uma raridade artificial, no caso dos diamantes, para buscar um preço ideal. Claro, sempre tem um ponto de equilíbrio, né? Se aumentar demais, as trocas diminuem. Se aumentar de menos, o valor das trocas também diminui muito. Existe um ponto ótimo que se fica buscando, né? Manipulando, claro, o mercado. E a lógica do Bitcoin também é uma coisa que você pode, para minerar o Bitcoin se torna difícil para que ele se torne raro. E aí dá valor. Então, é importante que ele seja produzido, né? Porque se espera que cada vez mais pessoas entrem. É um esquema de pirâmide sustentável, entre aspas, porque o número de pessoas que tu vai trazendo para dentro do negócio, da transação, do banco, do real ou do dólar, que seja, não tem importância, ele pode ficar num patamar ideal. Até a gente já conversou que os bancos centrais volta e meia colocam 1, 2, 3 ou mais trilhões de moedas de determinada moeda. Isso não gera a inflação que intuitivamente causaria, porque esse dinheiro não fica circulando, né? Ele vai virar lá aqueles bilhões do Elon Musk ou do Bezos, né? Sim. Que eles não têm esse dinheiro todo. Se eles quiserem vender, eles não conseguem aquele dinheiro. Exatamente. Né? Então, mas eles têm o foco, né? E esse foco é proporcional. Não é tão importante se ele tem bilhões ou trilhões. O importante é em que posição estão os outros. Então, nada mais inflacionado no mundo do que os ricos, né? Os ricos são altamente inflacionados e as pessoas têm dificuldade de entender que eles não têm tanto poder assim, né? Se ele cometer uma coisa que desagrade, que dê uma sinalização de risco, aquela dádiva, aquela aura, né, de Midas, né, se perde. É uma estrutura delicada. De maneira similar também, né? Se um governo
que optou pelo pão e circo, né? Ele começa a cobrar de maneira muito explícita, eu dei, vocês têm que me dar de volta, ele vira um estado policial, né? Rapidamente as pessoas começam a se revoltar. Eventualmente só não conseguem se revoltar mais porque tu pode dar pão e circo a mais para alguns grupos, né? Então, os militares é muito importante ser sempre bem alimentados, bem vestidos, com boas casas em comparação com os outros, né? Pode ser todo mundo miserável, mas eles têm que ser menos miseráveis do que os outros. Bom, uma coisa, Regis, que fique claro, né? A experiência empírica, a experiência histórica também, é de que dar é sempre bom. O dadivoso sempre leva vantagem. O dadivoso, ele é bom, tá? É bom ser dadivoso. Na contramão disso, é bom ser grato, porque a ingratidão vai ser muito mal recebida e a ingratidão vai gerar, lá pela Santa, por mais que você sinta como uma revolta necessária, vai te dar um sentimento de culpa lá na frente, porque você sabe que tem aquela conta para ajustar e você não ajustou aquela conta. Isso é problemático, assim como é problemático sentir-se obrigado a, né, porque equivale a uma obrigação, também é problemático ser ingrato. Entende? Chutar para o alto, dizer, eu devo, mas não vou pagar, porque agora eu me revoltei, não vou fazer isso e acabou. Com relação ao Estado, já disse, isso aí não tem como dar certo, né? A gente vai até, olha, o Império Romano, a prática dos patronos, que depois virou a prática do imperador, que foi cada vez mais... O que começou como uma prática dos patronos, de dar o pão e circo, aquela coisa toda, que era das cidades romanas, ela vai ser cada vez mais uma prática de Estado, do imperador, do que girava em torno do imperador e do Senado, né? E isso deve ter tido algum, ninguém sabe qual é a causa da queda do Império Romano. Tem muitas causas e tem muitas hipóteses e possibilidades. Há quem diga que o Império Romano nunca caiu. É uma tese que eu defendo também, de certa forma, né? Porque o cristianismo ocidental é a sucessão natural e inspirada até do Império Romano. Mas o fato é que se experimentou uma decadência numa cidade chamada Roma, e uma decadência que foi responsável pela destruição praticamente dessa cidade, que ela tinha mais de 1 milhão de habitantes quando do auge do Império Romano, e tinha 10 mil na Idade Média. Então isso realmente é uma cidade que perdeu. O Império Romano, como conceito, pode ter sobrevivido, mas a cidade não sobreviveu àquela prática generalizada de dar sem pedir nada em troca, e isso realmente é muito negativo. Eu não gostaria de Na verdade, Roma tem uma complexidade gigante, né? E tinha problema dos escravos, né? E a economia romana, para os cidadãos, né, tinha essa questão do pão e circo, mas eles dependiam muito de conquistas militares e de pegar escravos de regiões diferentes, novas, né? E se tornou insustentável, né? Além do problema, claro, de que os povos que eles começaram primeiro batendo, começaram a bater de volta, né? E lá pelas tantas eles eram tão sofisticados quanto os romanos, em alguns casos, né? Os bárbaros, às vezes, tinham termas e os romanos já não tinham mais. Nós não teríamos problemas hoje, fazendo analogia com hoje, em pegar imigrantes de países pobres e trazer para fazer essa parte. Isso aí é bastante abundante, essa mão de obra. A servidão voluntária dos imigrantes, desde que não se lhes estendam, e esse é um grande problema que se discute na Europa hoje, a cidadania. Mas tudo bem, quando ele for imigrante legal, enquanto ele não tiver direito à previdência social, ao voto, aquela coisa toda, tá tudo certo, ele vai prestando esse serviço, o país enriquece, porque aumenta a produtividade, isso vai ser distribuído de alguma forma, vai ser distribuído, ainda que sob um verniz de obrigações recíprocas, mas não tem problema nenhum. O problema é quando você estende a cidadania a ele, aí ele passa a ser parte do jogo, aí ele passa a ser parte dos que tem que ser contemplados, que tem o direito de ser contemplado pela dádiva estatal, que é muito problemática, como a gente já viu. Agora, essa dádiva... Eu não concordo que o problema seja ele passar a ter direito. O problema é que quando os direitos dos cidadãos
são muito exagerados, né, tu cria uma pressão muito desproporcional, né? Então, as pessoas querem vir para o teu país, não para trabalhar, mas para receber a previdência em seguida. Então, se a pessoa pode se aposentar aos 50 anos, por exemplo, né, isso cria um problema, porque as pessoas vão para aquele país como gafanhotos, né? E aí, se a contrapartida do Estado for até generosa, mas for equilibrada, isso não tem nenhum problema. O trabalho, muito simples, às vezes é muito valorizado em outros lugares, né? O que o brasileiro muitas vezes não entende é que ele vai ter padrão de consumo de rico, entre aspas, só que ele vai ser a ralé naquele lugar. Socialmente, ele não vale quase nada, né? Isso revolta algumas pessoas. Ele não tem destaque, né? Que é aquela coisa, a honra como mercadoria, né? O seu valor honrado na sociedade, seus títulos, sua imagem para os outros, né? Que é a honra, ela não é tão valorizada e você há uma carência por honra, né? Todos nós temos uma carência, tendemos a ter. Bem que na Europa os brasileiros se sentem muito pobres, né? Porque eles não têm dinheiro nem para alugar uma casa ou um apartamento, geralmente não tem, né? Eles dividem em quartos, passam o dia fora, trabalham muito, né? Ganham bastante, mas trabalham muito. E esse dinheiro para comprar um lugar para morar, às vezes E depende da cidade, né? Se tu for para Londres, uma outra cidade grande, tu vai ser muito pobre. Mesma coisa no Brasil, quem vai para São Paulo... Eu sempre brinco assim, adorei São Paulo, mas onde eu iria morar se eu efetivamente morasse em São Paulo? Talvez não fosse tão legal assim. Não seria em Higienópolis, talvez, o nosso amigo. Como o nosso amigo Guilherme Teixeira costuma dizer, né? Higienópolis é mais interessante, não? Evidente. Eu digo que ali pela região da Paulista e tal, dos Jardins, é mais interessante morar em São Paulo. Então, aqui em Porto Alegre, eu estou no centro do mundo dos porto-alegrenses. Os porto-alegrenses são muito arrogantes, eu sempre falo da rivalidade entre caxienses e porto-alegrenses, né? Mas aqui em Porto Alegre, eu estou num lugar confortável, né? Se eu fosse para uma cidade que eu acho maravilhosa, como não o Rio de Janeiro, mas São Paulo, eu não iria ficar numa situação tão confortável quanto em Porto Alegre, né? Então, esse tipo de situação precisa ser sopesado. E em relação à dádiva, né? Tem todas as dádivas que tu já deste naquele contexto. Tu criaste uma reputação de generosidade ou de bom trocador, vamos dizer assim, né? Tu criou uma reputação. Imagina um comerciante, né? Um comerciante, ele depende muito de ser reconhecido como um bom comerciante. Alguém que dá um preço razoável, que não é desonesto, né? Eu sempre dou o exemplo se tu vai fazer uma troca, né? Até pode ser menos perigoso ser desonesto, ser desproporcional, ser não... Como é que se diz? Ser não recíproca de uma maneira abusiva, né? Mas tu sempre corre o risco do cara se agitar e te dar um troco caríssimo, né? Levar vantagem sempre pode levar a desvantagens desproporcionais. Não, lógico, também. Na ideia da reciprocidade, qualquer ato agressivo, e a desonestidade é um ato agressivo, ele tende a ser respondido também com agressividade, seja que tipo de agressividade for. Bom, não, na verdade não, porque assim, no mais das vezes a gente pensa assim, não vale a pena. Não, né? Claro, mas sim. Assim, as coisas corriqueiras dependem. Responder com a proporcionalidade que eu achava que tinha que dar para algumas coisas, eu estaria preso, né? Bom, mas vamos tentar, só para a questão de... a questão aqui das trocas raras, elas podem ser desproporcionais, mas aquilo que tu vai ter uma recorrência, são jogos repetidos, né? Nesse caso, o ideal é que se estabeleça um equilíbrio entre as partes, né? É claro que esse equilíbrio, como tu já chamaste atenção, existe um paradoxo nas trocas, que eu já indiquei, que só se dá aquilo que se valoriza menos, né? Aquilo que, ainda que seja valioso, eu já tenho um, eu posso te dar outro, né? Claro, eu posso. Mas isso não vale, não vale para uma relação de casal, por exemplo, que você se dá inteiro, né?
Em princípio, se você dá todo o teu ser, você empresta todo o seu ser àquela relação de reciprocidade, ou o principal dele. Vamos Supõe-se pensar no que caso bem tradicional, né? Bem tradicional, o homem dá segurança material e a mulher dá a sua juventude e fertilidade. também, mas veja Essa bem, aí que tá. O problema é quando você colocou a honra na equação, e aí vai entrar como a sociedade enxerga aquela relação de reciprocidade. A sociedade tem padrões morais ou padrões de convenção, né, sobre aquela reciprocidade. E isso incomoda também. Porque aí você deu o que você tinha de melhor para aquela pessoa, a pessoa te deu o que tinha de melhor dela. E vocês estão muito bem felizes. No mundo à parte de vocês dois, vocês estão muito felizes, está tudo certo. Mas a sociedade olha para aquela relação e diz: não, não, peraí, aquele lá deu muito, aquela lá deu pouco. Porque a sociedade vai dizendo: isso aqui não tem valor, isso aqui tem muito valor. Né? As valorações. Esse é um é que a problema. espécie humana é um caso muito peculiar no qual as fêmeas competem por poucos machos, né? Uhum. De modo geral, os machos competem entre eles para atrair as fêmeas, né? Então vai ter o Mas, pavão ou vai ter mas, o a, bicho que vai mas é brigar para conseguir. recíproco, né? Elas também são. Hum? Aquelas que são mais procuradas são raras. Também. Eu acho que esse é o equilíbrio nisso. Né? Não, porque tu não está É, entendendo a lógica animal, né? Na lógica animal, que vale para a nossa espécie também, né? Para o homem é muito barato o relacionamento para o homem, para o masculino, né? Ele vai uhum. lá, claro que tem aranhas que morrem, né? Ele meio que deixa ser, ele pode fertilizar a fêmea, mas quem come literalmente o macho vai ser a aranha ou a louva-a-Deus, né? Viúva negra. Mas a nossa espécie, de modo geral, é aquela questão do um homem pode engravidar 1.000 mulheres, né? Mas nós temos o casamento. Aí as mulheres disputam os homens, e não todos os homens, elas disputam 5, 10, 15, 20% dos homens, né? Que têm mais condições de dar um bom casamento, dar um lar seguro, um lar que elas vão ter uma vida relativamente confortável e os filhos também vão ter boa chance de sobreviver. Foi dessa maneira que a nossa espécie evoluiu, que os nossos comportamentos mais básicos, biologicamente determinados, se estabeleceram. E sobre eles foram colocados elementos culturais, né? Então, nem pensa no cara rico do castelo. Não é essa a história da nossa espécie. É o cara que conseguiu manter alimentado no núcleo familiar, vamos dizer assim, eventualmente com muita ajuda também dos primos e irmãos, conseguiu manter a esposa e o filho vivos, né? Isso não é fácil. Hoje em dia é fácil, né? Mas isso nunca foi fácil na maior parte da história ou pré-história da humanidade. Nesse contexto, então, os homens capazes são muito disputados, inclusive a questão da monogamia, né, ou da monoginia, né, uma mulher para um homem, só uma, né, limitar a um, é um fenômeno recente ligado às grandes civilizações que tiveram muito sucesso, por exemplo, a ocidental Ocidental. cristã, né? Mas não é uma regra que tenha sido sempre percebida como clara. Quando é que ela se torna importante, esse equilíbrio, né? Quando as tensões sociais passam a ser um problema. O risco de haver uma revolta, porque, enfim, os caras são muito ricos e ficam com todas as mulheres, ou pelo menos todas as mulheres interessantes, né? Isso gera um monte de homens solteiros, sem vínculo, disposto a cometer uma loucura, vamos dizer assim, né? E aí, nesse contexto, nós desenvolvemos essa limitação. Não, escolhe bem porque é uma só, não pode nem se divorciar depois. Essa lógica, que inclusive nós nesse momento estamos perdendo bastante rapidamente, ela condicionou um período curto da nossa história, ou da história, vamos dizer assim, 5.000 anos, nesse contexto
as mulheres, né, elas dão uma coisa muito preciosa porque dura muito pouco tempo, que é a juventude e a fertilidade, né? Quando as pessoas viviam, em média, sei lá, as que sobreviviam à infância, viviam até os 40, 50 anos, né? Claro, a expectativa de vida era muito mais baixa que isso, mas que pegava muito recém-nascido que morria antes de um ano. Mas quando as pessoas passaram a viver mais tempo, essa lógica muda. Então, tu vai se casar com alguém e o homem continua sendo visto como muito valioso, mesmo relativamente velho. Velho aqui com 60, 65, 70, né? No caso das mulheres, ela passa a ter um papel muito diferente. E aí, inclusive, muitas sociedades têm a questão da primeira esposa, da segunda esposa, da terceira esposa. Mesmo que tu mantenha as anteriores, o homem continua capaz de ter filhos, ele tem poder socioeconômico, político, né? Isso gera essa peculiaridade, que gera o problema de que muitos homens ficam sobrando. Mas isso sempre acontece. O homem, na sociedade patriarcal, ele é a figura, ao mesmo tempo, que pode ser excelente e pode ser altamente descartável, né? As mulheres, mesmo velhas e não férteis, elas passam a ter um papel de articulação, ela que vai organizar, é a pessoa que tem mais confiança, que até porque, enfim, outras relações podem ter sido prejudicadas, ela ainda assim vai ser valorizada pelo conhecimento que ela tem, pela confiança que foi gerada ao longo dos anos. Pode gerar também ingratidão, mas, enfim, de modo geral, sempre se espera essa confiança. Uma pessoa com quem eu já fiz muitas trocas, a quem eu dei muito, de quem eu recebi muito e que eu reconheço, mesmo que não pelas mesmas razões, né? O tempo... Então, essa questão das trocas íntimas, vamos dizer assim, né? Elas têm uma complexidade muito grande pelas assimetrias. A assimetria, ela é necessária para que haja interesse em trocas. Se cada ser humano fosse autossuficiente, não haveria sociedade. Exatamente, nós temos que entender isso aí, exatamente, você chegou no ponto que é a assimetria. Nós temos tido problemas com a assimetria, nós temos tido uma pregação contra a assimetria, e a assimetria é fundamental, a assimetria é bom, a assimetria é proveitosa. É como a diferença de potencial elétrico, ou enfim, ter uma água aqui a 500 metros que eu posso fazer correr por uma usina de energia. Eu quero chegar aqui, agora eu quero ser bem dadivoso com uma coisa que é uma dádiva que não deveria ser uma dádiva, mas é uma dádiva muito valorizada, né? A gente vê que os nossos colegas da autoajuda estão ricos, né? Então eles foram muito bem retribuídos pela dádiva de dar conselhos. Então eu vou me permitir aqui ser dadivoso e dar conselhos a quem é o dadivoso, ao se visto como dadivoso, que deixe claro a outra parte que as contrapartidas que ele espera receber e que ele está recebendo. Né? Deixar claro para que a outra pessoa se sinta, poxa, realmente eu nem tinha me dado conta que eu estou fazendo esse favor para o sujeito, né? Que eu estou fazendo essa obrigação, que eu estou correspondendo, que eu não estou em dívida, né, com ele. E a parte que recebe a dádiva, né, faça por onde, né? Faça por onde, se sinta que está pagando realmente a dívida, que é mais negócio do que ser ingrato, do que ser revoltado, do que se rebelar contra a situação e romper o laço com base nesse mal-estar que vem da pressão social, mas que vem de si mesmo também. Diz, poxa, mas eu estou aqui recebendo algo que eu não estou fazendo jus àquilo, eu estou contraindo uma dívida porque há uma obrigação e eu não cumpro essa obrigação, ou não, por mais que eu faça. E aí sim, termino com o moço. Se o objeto recebido é recebido e percebido por quem o recebe como algo que não está em causa retribuir, não pode ser retribuído, aí sim ele tem esse poder destrutivo sobre quem o recebe. Que é aquilo que a gente tem visto nas rendas básicas, nas rendas mínimas, apontadas por Darlimpo, que é uma perda de felicidade, uma perda de condição para aquelas pessoas que recebem sem necessidade de contrapartida. Mas essa questão da simetria é muito importante, é fundamental. Acho que a gente pode encerrar com essa questão da simetria, que a simetria é natural e a assimetria não corresponde necessariamente a um déficit, a uma dívida e crédito
agudos que provocam mal-estar a ambas as partes, Mas principalmente a ao devedor. simetria a qual me referi, ela é aparente, porque ambos os lados acham que estão em dívida. Ou seja, pô, o Aurélio me deu chocolate em troca de cigarro. Eu levei vantagem. O Aurélio é muito legal. Entendeu? E o Aurélio pensa a mesma coisa. Poxa, eu dei os meus chocolates, mas eu recebi cigarro. Então, o ideal dessa simetria a qual eu me referia é que ambos os lados entendam que saíram ganhando e que, portanto, ficaram endividados, o que aumenta o vínculo. E sempre dizer obrigado, né? Que isso é interessante, porque a parte que dá gosta disso aí. E no No caso. fim, os dois dizem obrigado, obrigado. No caso, em alemão é bitte, bitte. E no caso Danke, bitte. no caso da esmola, principalmente, né? Eu gosto muito da esmola, porque geralmente as pessoas no Brasil, elas são cristãs e dizem: Deus te ajude, Deus te recompense, Deus te pague. Eu acho muito bom, eu gosto, eu quero que as pessoas orem por mim. Deus te crie quando o cara tosse. Né? Porque o meu sucesso depende muito mais das orações serem bem recebidas por Deus, ou seja, das circunstâncias, da sorte, da providência, do que do meu próprio esforço. Mas a simetria, agora que tu introduziste, é radical, né? O ser humano não tem nada para dar em troca para Deus. Exatamente, a não ser orar para Deus. Mas o que é orar para Deus? Orar para Deus é orar para mim, pedindo a Deus alguma coisa para mim, ou para outra pessoa. Sim, mas aquele que recebe a esmola te diz: Deus te paga, ele vai orar por você. Então, isso é muito bom. Isso no Deus judaico-cristão recente, vamos dizer assim, porque tem aquele Deus mais mais recíproco, que tu tem que dar alguma coisa, tem que fazer um sacrifício, né? Sim. O Deus judaico-cristão perdeu isso, né? Exatamente, o sacrifício humano não vem ao caso. Não, sacrifício qualquer, tu não dá nenhum sacrifício. Mas tem a ideia do ofertório, né? No catolicismo tem, ofertar alguma coisa, e ainda é o sacrifício que eu faço em seu nome. Mas não é para Deus, né? Não, o sacrifício que eu faço em seu nome é para Deus, sim. Mas ele entende lato sensu, eu acho. Como é que é isso? Como é que funciona? Você dá do seu dinheiro é um sacrifício. Sim, mas não é para Deus. Sim, é para as obras de Deus. Para a igreja. Para as obras sociais, para a caridade. É difícil para um agnóstico levar isso a sério. Não, eu levo a sério, bastante, e é muito bom. Não, se eu der dinheiro para a igreja, porque ela faz um trabalho social, eu não estou dando para Deus, eu estou dando para a igreja para fazer um trabalho social. Que para Deus é irrelevante, né? Porque, enfim, o meu calvinismo, apesar de eu ser agnóstico, se Deus quiser salvar, ele salva. Sim, bom, isso é outra questão que a gente já discutiu. E ele tem recursos para fazer o que ele quiser, o que ele achar necessário. Mas eu acho que ele não precisa de mim, as minhas obras aqui, ou meu sacrifício, a minha dedicação, não vai mudar o sucesso de Deus. Sim. Eu não queria levar isso aí para o lado da teologia, mas eu queria apenas concluir que nós, nesse programa... Não, mas é um paradoxo, porque Deus, judaico-cristão, é uma simetria radical. Tu não tem nada para dar para Deus. Sim. Nada. Mas é uma simetria que admite a reciprocidade. Como? Claro, orar, louvar, existem muitas coisas que você pode fazer por reciprocidade a Deus. Ser grato, não ser ingrato por ter recebido a vida, por ter recebido tudo que você recebeu. Eu sou muito grato. É que Deus é um bicho metafísico, tal, que a ele gratidão não precisa de nada. a gratidão em si é uma recompensa. Não para Deus, que ele não precisa dela. Bom, mas não precisa, mas eu mesmo assim eu dei. Você pode dar o que o outro não precisa também. Não recomendo. A pessoa vai botar num canto. Talvez. Hoje em dia nós vivemos a situação de o que dar para a pessoa que tem tudo, né? Existe até essa expressão. Mas veja bem, né? vamos tirar Deus da equação das relações de reciprocidade entre humanos. Tá? Então, tirando Deus, só para concluir, para tentar concluir o programa, eu acho que nós chegamos à conclusão aqui de que há muitos mal entendidos envolvidos na questão da dádiva
dádiva e da obrigação. A toda dádiva a gente supõe que corresponde a uma obrigação. E há muitos mal-entendidos nisso, e mal-entendidos que levam à ingratidão, que é a quebra do vínculo estabelecido dessa relação. A quebra da relação de reciprocidade ela é provocada pela ingratidão, o que é percebido como ingratidão. Existe a manipulação através da dádiva. O pessoal brinca muito que se estabelecem relações de codependência, né? Mas aí, a codependência é uma versão perversa da colaboração. Eu acho muito sociogenético esse pensamento, assim, de achar, o agente ativo é esse aqui e o agente passivo é aquele, né? Tudo é o agente passivo. O homem é o agente ativo, a mulher é o agente passivo. O oprimido é o agente passivo, o opressor é o agente ativo. O poder de agência ele está em todas as partes relacionadas. O poder de agência não é só de uma parte relacionada, por mais que essa parte tenha o maná e tenha o que dá como dádiva. Na relação de reciprocidade, sempre existe um poder de agência do outro, daquele que não é percebido como dadivoso. Mas tu está ignorando a existência de relações abusivas, de fato, né? Sim. Existem relações abusivas que não precisam utilizar de violência física, por exemplo. Eu sei. Não preciso bater em alguém para oprimir. Eu posso, por exemplo, dar uma droga de graça para ele. Existe. A primeira dose é grátis. Existe, mas eu acho que seria tema para outro programa, relações abusivas. Mas, enfim, existem situações nas quais tu pode manipular e essa relação de troca, ela fica pervertida porque tu deixa a pessoa dependente. No momento que ele se tornou dependente, e tu pode até extrapolar isso para a situação social de um estado de bem-estar social corrompido, que dá sem cobrar em troca, a população acaba virando serva. Não só a população, né? Aquela parte que produz mais, né? Ela pode se tornar serva de uma elite que controla a distribuição desses bens. Aquela história, né? Não existe dinheiro público. Claro que existe dinheiro público, mas o dinheiro público é sempre uma produção que a sociedade criou e que vai ser administrada pelo público. A apropriação que o governante faz, o Estado faz, da produção do dinheiro. Que não necessariamente é indevida, mas pode se perverter. Então, quando a gente fala de que pode se perverter, a gente tem que entender que sim, há relações interpessoais que podem ser abusivas, mesmo sem utilizar de violência, ela pode haver uma manipulação e a pessoa uma delas se sentir dependente da outra. Na verdade, as duas dependem, né? Mas uma delas se percebe dependente e a outra se percebe dominando, manipulando. Não percebe claramente isso. Também ela acha que ela é tão legal, tão maravilhosa, que o outro tem mais que ser escravo dela, né? E em relação ao Estado, um Estado que te dá tudo, né? Ele também pode te cobrar o que ele quiser, né? Aquilo, começamos e terminamos com Hayek, o caminho da servidão. Concluir. Beleza, maravilha. Até a próxima.